Oi, mulher! Hoje nós vamos falar sobre o finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2. E eu quis me adiantar aqui para que você entenda. Ali nós vamos falar que Herodes mandou matar os bebês. Então eu preciso que você entenda quem é quem. Várias vezes na Bíblia você vai ouvir falar de Herodes. Você vai ouvir falar de Herodes mandou matar João o Batista, decapitou João Batista. Herodes matou Tiago, prendeu Pedro, julgou, ouviu o apóstolo Paulo. Como assim que Herodes mandou matar Jesus e estava vivo ainda na época de Paulo? Não é o mesmo Herodes. Então, eu quis deixar aqui claro para você antes da gente ler esse pedacinho quando a gente estiver na mesa. Porque assim eu preciso do quadro, né? Então, Herodes, o Grande, conhecido como o Grande, por que ele era conhecido como o Grande? Porque ele foi um grande construtor, de fato. Inclusive, o templo judeu foi reconstruído por Herodes. O segundo templo de Jerusalém foi feito de estruturas gigantescas por esse rei aqui. E ele tinha mania de grandeza. Ele construía em cima dos montes, das montanhas. Ele era muito louco, mas ele tinha, assim, essa coisa de construção. Então, muitas das evidências de arqueologia que nós temos vêm dessa época aqui das construções deste Herodes. Herodes o Grande, ele ficou conhecido. Aqui, para facilitar, nós vamos falar que ele é o Herodes o pai, ok? Então, esse Herodes aqui foi o que mandou matar Jesus. O bebê, né? Não na crucificação. Então, esse Herodes aqui, a gente vai ler sobre ele em Mateus, capítulo 2, que é onde a gente está agora. Então, em Mateus 2, nós vamos ver que ele mandou matar todos os bebês de até 2 anos. Beleza. Depois Herodes morreu. Vieram os filhos dele. Então esse aqui ficou com a região da Galileia e esse aqui ficou com a região da Judéia. Ele tinha um terceiro filho aqui, que eu não coloquei, mas posso colocar, que é mencionado como Filipe. Nós vamos falar dele depois, tá? Você vai lembrar que ele tinha esse terceiro filho aqui, Filipe. Não vou trazer agora para não causar confusão. E aí, Antipas, Herodes, então ele era chamado de Herodes Antipas. O Antipas, ele passou também ali na história, ele está em Lucas 23. Quando a gente estiver lá no livro de Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler sobre ele. Que ele foi onde aconteceu a questão lá do João o Batista. Esse Herodes aqui não foi nada. Aí a gente tem os netos de Herodes. Só que esses netos não eram filhos desses aqui. Eram filhos de outro filho dele. Aí nós tivemos 2 netos. Esse Agripa I aqui, você vai ler sobre ele no livro de Atos, no capítulo 12. Ele era muito mau. E esse Agripa II, você vai ler no livro de Atos, capítulo 25. E aqui acabou a dinastia dos Herodes. Então, só para você entender quem foi quem aqui. Esse Herodes Agripa aqui foi o grande perseguidor da igreja. Então, ele foi o que matou o apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele matou o apóstolo Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Foi no governo desse aqui. E no governo de Herodes Agripa II, nós vamos ver que ele chegou a ouvir o apóstolo Paulo.
ler lá em Atos 25. Então, essa é a árvore dos Herodes. Agora, bem rapidinho, eu vou apagar aqui e vou escrever sobre os locais em que Jesus passou, para que você tenha noção de posicionamento geográfico. E eu já volto aqui. Para você ter ideia do que Jesus andou. Vamos supor que aqui, nesse espaço aqui, é o mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Aqui em cima fica a região da Galileia, que é a região, certo? Tudo isso aqui é a região da Judéia. Aqui fica Samaria, que é a famosa capital em que Jesus visitou uma mulher no poço, uma mulher samaritana. Logo embaixo aqui de Samaria, por aqui assim, fica Nazaré. Não sei se é em cima ou embaixo. Aqui, Nazaré. Nazaré foi onde Jesus viveu, mas ele não foi nascido em Nazaré, ok? Aqui embaixo, Jerusalém. E aqui embaixo, Belém. Só para você entender a caminhada da família ali de Jesus. Então, Jesus nasceu em Belém. Nós vamos ler lá, conforme foi a profecia, que José pegou Maria e levou para a cidade dele, porque estava acontecendo um recenseamento, uma recontagem das pessoas. Então, Jesus nasceu em Belém. Ao 8º dia, ele foi circuncidado ele não foi circuncidado. Ao 8º dia, ele foi apresentado no templo em Jerusalém. Aí, ele voltou para Belém. Aí, lembra que a gente falou de Herodes? Herodes mandou matar todos os bebês. O anjo do Senhor apareceu para José, pai de Jesus, e disse: foge para o Egito. Aqui está o Monte Sinai. Sim, Sinai, que foi o deserto, lá no Monte Sinai, onde Moisés escreveu as leis, os 10 mandamentos. E aqui está o Egito. Então José pegou a família e todo mundo que estava em Belém e veio para o Egito. Depois que Jesus estava aqui, a gente tem algumas evidências que com mais ou menos 6 para 7 anos, que ele estava morando aqui no Egito, morreu Herodes, aquele lá que mandou matar. Lembra que era Herodes o Grande, depois passou para Herodes Antipas e Arquelau. Aí entrou o Antipas ali, o Antipas e o Arquelau, que eram os filhos. Então quer dizer que quem queria matar ele morreu. Aí Deus mandou José voltar para Belém. Mas ainda era alguém da dinastia de Herodes que estava no governo. E Herodes realmente era um homem muito mau. Então José não obedeceu 100%. Ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré. E aí nós falamos que Jesus é Jesus de Nazaré, mesmo que ele não tenha nascido lá. Mas ele viveu lá até o início do seu ministério. E a maior parte do seu ministério foi na cidade de Cafarnaum, ou Cafarnaum. Isso aí a gente vai ver no próximo encontro. Então é isso, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui as distâncias que Jesus percorreu. O que é Judéia, Samaria. Aqui assim, ó, tá o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar como nós conhecemos aqui no Brasil. Ele é um lago, mas na época ele era conhecido como mar, ainda nos dias de hoje, Mar da Galileia, porque era um grande acúmulo de água. Então aqui assim está o Mar da Galileia,
onde Jesus vai fazer aqui também muitos milagres, e Jesus ficou aqui então nessa região. E eu espero que esse vídeo aqui tenha acrescentado ao que nós vamos ler depois quando nós estivermos na mesa. Eu quero dizer também que existe um material, um PDF que eu fiz e eu vou disponibilizar aqui no grupo para que você tenha um registro ali falando dos Herodes, um material bem bacana. E vamos para o próximo vídeo. Até lá, até breve!